Ouça agora Palavras da Verdade, um devocional que traz esperança ao seu coração. Ouça essa mensagem com o pastor Ricardo Araújo, da Primeira Igreja Batista Regular de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá para você que me ouve, eu sou o pastor Ricardo Araújo e eu trago até você uma palavra de esperança. Hoje no Evangelho de João, capítulo 4, passagem em que Jesus conversa com a mulher de Samaria. Jesus estava de viagem, indo de uma cidade para outra, da Judéia para a Galiléia, e resolveu passar por Samaria. Judeus e samaritanos não se davam bem. Por isso, os judeus eles preferiam fazer um caminho mais longo para não precisar passar pela cidade dos samaritanos. Mas Jesus resolveu passar exatamente por ali, porque certamente ele tinha um propósito com isso. Nessa viagem, Jesus ficou cansado e parou junto a um poço histórico para os judeus, o Poço de Jacó. E isso se deu quase à hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Jesus assentou-se para descansar, enquanto seus discípulos foram comprar comida na cidade. Nesse meio tempo, chegou uma mulher para tirar água do poço, e Jesus dirigiu a palavra a ela. O fato de Jesus falar, inclusive, uma mulher samaritana, prova que Jesus estava quebrando os costumes daquela época. Jesus falou com uma mulher. Os fariseus, que eram líderes religiosos na época de Jesus, eles evitavam qualquer contato com mulheres que não fossem suas parentes. Jesus teve contato com uma mulher samaritana. Na opinião dos rabinos, mestres religiosos daquela época, todos os samaritanos eram ritualmente imundos. Além disso, Jesus falou com uma mulher. Os fariseus opinaram que seria melhor queimar a Torá, a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Isso, obviamente, naquela época, há 2000 anos atrás aproximadamente. As mulheres eram muito desprezadas. O fato daquela mulher ir buscar água ao meio-dia e sozinha é outro fator importante. Era costume as mulheres buscarem águas juntas. Então por que ela estava sozinha? Provavelmente ela tinha vergonha das outras mulheres por alguma razão, ou ela era desprezada pelas demais mulheres. Mas Jesus, nós entendemos, ele não despreza ninguém e ele conhece o coração de cada um de nós. E Jesus, ele conhece a nossa história, ele conhece o nosso passado e ele não nos despreza, apesar dos nossos erros, das nossas falhas e pecados do nosso passado. Jesus nos ama e ele ama cada um de nós, independente da nossa história. Jesus então começa uma conversa com aquela mulher que queria transformar a vida dela. Nos versículos 7 até o versículo 10 de João 4, está escrito assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo para ela: se você soubesse quem eu sou, não seria eu quem estaria te pedindo água, mas você que estaria me pedindo. Ela estava na presença de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, mas não sabia quem ele era. Por isso, não pedia a Jesus o que ele poderia dar. Muitos estão assim em nosso mundo. Ouvem falar de Jesus, até conhecem a história de Jesus. Alguns até têm quadros, pinturas de Jesus em suas casas, falam do nome de Jesus, mas não conhecem e nem sabem o que ele realmente pode dar. Muitos, inclusive, participam de igrejas que falam do nome de Jesus, mas não sabem quem ele realmente é e o que ele pode fazer. No versículo 11, continua dizendo: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? A mulher não entende, assim como Nicodemos não entendeu o que é nascer de novo. No versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando de dois tipos de água diferentes, a água do poço e a outra água que só Ele pode dar. Mas a samaritana ainda não entendeu. Ela ainda está pensando em termos físicos e não espirituais e pede da água de Jesus, talvez tentando prová-lo ou menosprezá-lo. Note que diz o versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus então passa a falar mais claramente com aquela mulher, no versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ou chama o teu marido e volta aqui. No versículo 17, a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Neste momento, Jesus fala exatamente do que se passava na vida e no coração daquela mulher. Como ele poderia saber essa informação? Eles nunca conversaram antes, eles nunca se viram. Jesus não tinha ido na cidade fazer uma investigação sobre a vida daquela mulher. Como ele poderia saber disso? A resposta é: porque ele sabe o que se passa na vida e no coração de cada um de nós. Ele conhece a história de cada um de nós, porque ele é Deus e Deus sabe de todas as coisas. E há uma implicação espiritual nessa conversa de Jesus com a mulher. No verso 15, a mulher diz para Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Aquela mulher, ela sempre voltava ao mesmo poço, mas nunca estava satisfeita, estava sempre com sede. O poço simboliza ou representa aqui aqueles homens que haviam passado na vida dela. Quem sabe o que aconteceu com aqueles homens? O que aconteceu com eles? Eles morreram? Eles a expulsaram de casa? E ela tenta a vida com o segundo marido, com o terceiro e assim por diante. Mas a vida dela se torna cada vez mais miserável e desprezível na sociedade. E o sexto homem não era marido legítimo dela. Que vida sofrida daquela mulher. Que vida de infelicidade. Sempre voltando ao mesmo lugar, sempre bebendo da água daquele poço, mas nunca satisfeita. Quantos em nosso tempo não estão assim, pondo a esperança de uma vida feliz, de uma vida de satisfação em poços neste mundo, mas nunca estão satisfeitos? Pelo contrário, a vida está sempre indo de mal a pior. Existe uma diferença entre ter alvos, propósitos e desejos para a vida, de pôr a esperança em algo para ser feliz. Ter alvos e propósitos é algo natural de se ter, inclusive são saudáveis. Se estão de acordo com a vontade de Deus, sem alvos para a vida, ficamos estagnados. Ter desejos, almejar realizar sonhos, também são saudáveis, desde que estejam de acordo com a vontade de Deus. Mas pôr a esperança é quando sonhamos e nos dedicamos ou almejamos de tal forma a algum objetivo, crendo que se não alcançarmos tal alvo, não seremos felizes. Isso não é sadio e inclusive é pecado, pois a nossa esperança deve estar sendo depositada somente em Deus. Alguns depositam a esperança nos poços. Alguns depositam a esperança, por exemplo, um poço que muitas pessoas depositam a esperança no dinheiro. Muitos depositam a esperança no dinheiro. Se eu conseguir aquele emprego, se eu passar para aquela faculdade, então eu serei feliz. Mas esses são apenas poços que sempre precisamos voltar para matar a sede, e logo a sede volta e não há satisfação. Outros depositam a esperança na família. Se eu casar e tiver uma família, se tiver filhos, então eu serei feliz. Mas logo vêm os problemas familiares e logo a sede volta. Note, deixa eu enfatizar aqui, que ter uma família não é pecado. E é um bom alvo para se ter, é um desejo natural.
O perigo surge quando o amor pela família é posto acima do amor por Deus. Quantos estão buscando a satisfação nos poços de pecado? Muitos estão voltando para o poço da bebida, para o poço do cigarro, das drogas, das amizades, das más companhias, da sensualidade ilícita, mas nada disso satisfaz. São poços que sempre se faz necessário voltar e voltar e voltar, e a situação nunca melhora. Pelo contrário, sempre vai piorando. Jesus está dizendo: quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Só quem pode satisfazer nossa alma, só quem pode dar esta água e matar definitivamente a nossa sede é Jesus. Por que tomar água do poço, se você pode ter dentro de você um manancial de água viva? A partir do versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Deus está procurando adoradores, e a maneira de se tornar um adorador verdadeiro de Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse para aquela mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Versículo 27. E nisto vieram os discípulos, os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. O diálogo acabou, no versículo 27, Mas no versículo 28 diz que aquela mulher deixou o seu cântaro. O que isso significa? Significa que ela entendeu que a água que Jesus estava oferecendo era melhor do que a água do poço. Ela bebeu da água que Jesus ofereceu para ela. Como assim ela bebeu da água que Jesus ofereceu para ela? Quando Jesus disse: eu sou o Messias, ela creu na palavra dele. Ela creu na palavra de Jesus. Pois esse é o meio que nós bebemos da água que Jesus nos oferece. Crendo em Jesus, crendo na palavra do Senhor. Beber da água que Jesus oferece é crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador e que Ele pode te salvar. Esta água está disponível para todo que crê em Jesus como Salvador, o Filho de Deus enviado para salvar. Jesus ainda está oferecendo desta água e é de graça. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, diz assim: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus está oferecendo a água da vida. Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A salvação que Jesus oferece é pela graça e não pelas obras. Por isso, Jesus está oferecendo a água da vida de graça, pois Ele já pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Depois disso, a mulher foi anunciar para os homens da sua cidade sobre Jesus. E esses homens vieram ouvir as palavras de Jesus e eles também creram. No versículo 39 diz que muitos dos samaritanos creram nele. No versículo 41 diz: e muito mais creram nele. No versículo 42 eles respondem: já não é pelo teu dito que nós cremos. Eles creram. O versículo 42 também diz: sabemos
que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Cristo veio para salvar o mundo, Cristo veio para salvar você. E essa salvação se dá por meio do crer em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus que veio para perdoar os nossos pecados. Em João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus amou o mundo. Deus ama você a tal ponto de dar a Jesus para morrer na cruz em seu lugar. E você? Já entregou a tua vida a Cristo para ser o teu Senhor, o teu Salvador? Já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Já entregou o seu coração a Cristo para te salvar? Já bebeu da água que Ele lhe oferece? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu já bebi da água que Jesus oferece e estou muito satisfeito. Eu espero que hoje seja o teu dia de crer em Jesus, seja o teu dia de beber da água da vida e seja o teu dia, o dia da tua salvação. Eu vou terminando por aqui, desejando a você as mais ricas bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.